bem, pessoal, vamos dar início ao nosso primeiro bate-papo, trazendo tudo o que aconteceu na primeira reunião do Consup 2019, ocorrido no último dia 23 de abril de 2019. Bom, o Consup ele ficou dividido em duas partes. A primeira parte é a questão cerimonial, onde foi dado a posse, cada um dos representantes falou em nome da classe, né? Um pelo STAI, outro pelos professores e outros pelos alunos. Também falaram os representantes da sociedade civil, bem como aqueles conselheiros que estavam deixando o cargo, né? Então, assim, entre os servidores representantes do TAI, eu fui escolhido para falar e a minha participação ficou da seguinte forma. Eu estava observando que enquanto todo mundo falava, todo mundo queria falar sobre a importância do Consup. E de última hora, né, eu não sabia que eu ia falar, obviamente, foi de última hora, eu acabei tendo uma ideia de traçar um paralelo entre o que vem acontecendo no município, né, e no IPHAN, né, como é que funciona o município, como é que funciona o IPHAN e o que acontece. Bom, lá no município a gente tem a figura do prefeito e a Câmara dos Vereadores, enquanto que o prefeito representa o executivo e as suas atribuições é de executar o orçamento, enfim, fazer políticas públicas e representar, né, a população como um todo, diminuindo as desigualdades sociais, etc, etc. Na Câmara acontece a elaboração das normas, a gente pode ver também a fiscalização, né, porque cabe à Câmara dos Municípios fiscalizar os prefeitos, etc, etc. E a mesma coisa a gente pode dizer que acontece no IPHAN, né, o reitor. A figura do reitor é para executar o orçamento, fazer políticas públicas, enquanto que o Consup cabe a ele elaborar essas normas, fiscalizar o reitor, etc. E um paralelo que eu tracei lá também foi com relação ao impeachment, né? A gente pode observar o seguinte, que na Câmara dos Municípios a gente tem a figura do impeachment. Então, cometeu crime de responsabilidade o prefeito, a Câmara dos Vereadores ele poderá atuar de forma corretiva aplicando o impeachment do prefeito. Então eu fiz um seguinte questionamento: por que será que não existe a figura do impeachment no Consup? E eu cheguei à conclusão seguinte: bom, não existe a figura do impeachment porque simplesmente o Consup pode rever os atos do reitor. Então, já que o Consup pode rever os atos do reitor, o que não acontece lá na Câmara, com relação ao prefeito, não há por que se falar em impeachment, né? Bom, quando foi no dia seguinte, né, esse dia da reunião, tinha um colega chamando a atenção para esse fato, né, já insinuando que na verdade eu já estava querendo o impeachment do reitor, né? Uma brincadeira assim, sem graça, né? Mas enfim. Então, pessoal, na segunda parte, a gente fez a reunião propriamente dita e tinha como pauta apreciar a indicação do servidor Manuel Alencar de Queiroz, aprovação do relatório de gestão 2018 e aprovar também a minuta de regulamento de avaliação do pessoal docente, com a respectiva ficha de avaliação por interstício. Bom, apreciar a indicação do servidor Manuel Alencar de Queiroz não teve muita polêmica, não teve muita dificuldade. A gente faz isso por força de uma IN que eu vou estar disponibilizando para vocês no link da descrição. Na verdade, todo o material que a gente estiver falando aqui vai estar disponibilizado no link da descrição aí, a gente vai estar acompanhando isso de perto, tá? Então, existe uma IN que obriga que toda indicação para ser auditor, para ser auditor do IPHAN, passe pelo Consup essa aprovação. E
e essa IN vai estar disponibilizado com destaque para essa parte, tá? Bom, a aprovação do relatório de gestão também não teve muita polêmica, não teve muita dificuldade, como foi da mesma forma que não teve com o Manuel, com a aprovação do servidor. Claro que existe pouco tempo para a gente analisar isso daí. O relatório de gestão é um documento bastante sério para a instituição. É lá que está todos os feitos da instituição, como é que está o desempenho dela. Mas devido à própria estrutura, como foi criado, né, a gente observa assim que não tem como. De repente o Consup não aprova o relatório de gestão nessa reunião. Quando for a próxima reunião, já passou o prazo previsto em lei para entregar para o TCU. Então fica uma coisa meio que meramente formal isso daí, né? Então, assim, enquanto o relator do processo ele fazia as observações dele, vai lá na página tal do relatório, a gente ficava praticamente a ver navios, porque ninguém tinha um relatório impresso. Seria até mesmo antieconômico imprimir todo o relatório, que é mais de 100 páginas para cada um, e não tinha como a gente prever, por exemplo, em que página é que ele vai fazer a observação dele. Então, considerando essa problemática, eu fiz uma intervenção em determinado momento solicitando que o reitor providenciasse, né, notebooks para gente que é conselheiro, para que quando o relator esteja fazendo as observações, a gente possa estar acompanhando a página correta, né, para a gente estar vendo, verificando se faz sentido o que ele está falando, se não faz, etc, etc. Mas enfim, a parte mesmo que eu gostaria de me concentrar mesmo com vocês era essa parte do aprovação da minuta do regulamento, porque aqui eu observei algo que, do meu ponto de vista, explica muita coisa, né? Acontece o seguinte: a minuta do regulamento de avaliação dos professores, ela tinha duas partes: a parte superior, que é a parte normativa, e a parte inferior, que é a parte que era uma tabela, na verdade. Existia uma tabela indicando pontuações para o professor que está na sala de aula, pontuação para quem está na pesquisa, pontuação para quem está na extensão, etc, etc. Agora, acontece que, independentemente da norma tal ou não, correta, eu fiz uma proposta que ela passasse pela Procuradoria, né? Uma vez que existe um ato normativo, né, e ele se caracteriza como ser um ato genérico e abstrato, portanto, não é aqueles atos de efeito concreto, onde a gente sabe que tem início e fim, desde o início a gente já conhece o seu fim, e em função disso, em função dessa observação que eu coloquei no Consup, a gente observou que não somente a instituição não tem o costume de passar normas antes da sua aprovação pela Procuradoria, como também faz, vamos dizer assim, resistência para essa aprovação, né? E isso me causou, de certo modo, espanto, né? Como que uma instituição como a nossa possa estar fazendo resistência por uma coisa tão óbvia? Como é que eu vou fazer uma aprovação de uma norma se eu não sei, por exemplo, se a norma está legal, se a norma está ilegal, se a norma atende à técnica legislativa que precisa atender? Enfim, é uma série de perguntas que nos deixa perplexos. E para finalizar, pessoal, houve ainda uma última participação que aconteceu pós-Consup, através de e-mail. Vou estar disponibilizando aí para vocês no link da descrição com todos os outros documentos que eu já falei para vocês que vai estar disponível. E lá a gente justifica a necessidade de passar pela Procuradoria todos os atos normativos de caráter genérico e abstrato. E o que eu posso falar para vocês com relação ao Consup, assim, no modo geral? A gente viu praticamente uma equipe crítica, né? Essas pessoas que agora entraram nessa nova composição, eu vi assim elas bastante ativa, né? Criticando até mesmo a gestão. Houve um determinado momento, inclusive, que o reitor ele tenta
apressar a reunião, né? A reunião, só para vocês terem uma ideia, foi terminar 2h30. Começou 10h30 para 11 horas, foi terminar 2h30. Só para vocês terem uma ideia de quão cheio de energia tá os novos conselheiros, né? E assim, houve um determinado momento que o reitor ele tentou até mesmo acelerar esse procedimento e ele foi, vamos dizer assim, chamado a atenção por um dos conselheiros, né? E de certo modo ele tinha razão, esse conselheiro. Ele chegou a dizer: professor, a gente não está aqui brincando, aqui é um órgão sério, né? É o órgão superior da instituição. Nós estamos aqui discutindo coisas sérias e não dá para a gente ficar fazendo a coisa rápida, né? Então, de certo modo, desde essa intervenção ele nunca mais fez qualquer menção a finalizar logo a reunião. E assim, no próximo vídeo a gente quer trazer, né, as nossas pautas, os nossos atos normativos que a gente quer fazer com que passe pelo Consup. E aí a gente quer a interação de vocês, a gente quer sugestão, melhoria, crítica, etc, né? E é praticamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo e até logo. Tchau!